Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fé que Ilumina, uma conversa para evangelizar. Eu sou a Ângela Cambraia, aqui da Luz de Cristo Velas, e esse é o nosso segundo episódio. E meu nome é Damalto, sou também cofundador com a Ângela, marido dela, e cofundador na Luz de Cristo. É isso aí. Esse podcast, ele foi criado dentro da nossa ideia de partilhar nosso conhecimento, né, desses 20 anos de empresa. Luz de Cristo já está quase chegando aí nos 21 anos de empresa, e a nossa ideia sempre foi partilhar um pouco do nosso conhecimento com as pessoas, e essa foi uma forma que nós achamos, né, dentro das possibilidades de hoje, né, da internet, de partilhar o nosso conhecimento e trazer pessoas, né, para partilhar conosco formas de evangelizar, de trazer coisas boas, boas ideias, falar sobre Cristo, nada mais, né, relevante do que falar sobre Cristo nos dias de hoje. Então, hoje a gente quer agradecer a presença do Padre Tiago. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Nesses 20 anos, graças aos padres que são nossos clientes, né, por todo o Brasil, nós convidamos o Padre Tiago para falar um pouco conosco sobre evangelização, e homenageando, né, hoje, dia 7 de agosto, né, dia 4 foi dia do Padre. Então, para homenagear os nossos clientes, nós vamos dar a palavra agora, Padre Tiago. Gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem é você, né, para as pessoas que estão nos assistindo agora ou nos ouvindo. Quero agradecer desde já o convite. Como foi dito, me chamo Padre Tiago, sou da Diocese de Bragança Paulista, ordenado há 7 anos atrás, né, uma missão que Deus confiou. Né? Eu falo que de todos, Deus olhou e falou, eu quero. Eu tentei de todas as formas seguir outros caminhos. Né? E Deus foi traçando, né, desde o meu nascimento, Deus foi colocando, e eu falo que foi um milagre estar aqui. Né? Então esse milagre acaba tendo a minha força de lutar e fazer chegar todos ter esse privilégio de conhecer Cristo como eu fui impactado quando o conheci, né, no sentido de viver a experiência desta fé. Né? Então sou ordenado padre há 7 anos, pertenço à Diocese de Bragança Paulista, atualmente estou na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Itatiba. O bom filho a casa torna, como alguns dizem. Né? Então retornei à minha cidade natal já faz 1 ano. E junto deste retorno, retorna também toda a história de vida, né? Desde o meu momento que nasci prematuro, 7 meses, e aí peguei pneumonia, quase morri, minha avó consagrou a Nossa Senhora, e cá estou, né? Uma vez consagrado, para sempre consagrado, né? Completei 18 anos, quis fugir, né? Quis viver a vida, né, naquilo que podia. E um belo dia, um padre, que é o meu diretor espiritual, me mandou para o seminário, me batizou, conhece desde pequeno, me chamou para uma conversa e disse, Padre, Tiago, você vai casar ou vai comprar uma bicicleta? A pergunta mais difícil que eu tive na vida de escolher. E escolhi a bicicleta. Né? E a partir dali, eu tomei toda uma consciência e voltei àquilo que eu fazia, que era estar na igreja. Né? Então, hoje me sinto um padre realizado, feliz, contente, com muitos desafios dentro da tecnologia, dentro do mundo no qual vivemos, mas Deus tem feito muito no meu ministério, na minha vida propriamente, e consequentemente, eu falo consequentemente porque o primeiro coração que precisa ser impactado é o meu. Para eu poder servir, para eu poder estar, para eu poder enfrentar tudo, eu tenho que estar junto do Senhor e acreditar naquilo que faço, naquilo que acredito. Então, é um pouco daquilo que, quando pergunta quem é o Padre Tiago, é esse que se coloca a serviço. Que bom. E essa experiência, a sua vocação, você falou que 18 anos, e aí como foi essa missão que você tomou para você mesmo depois? Foi assim, em 2008 entrei no seminário, né, então 8 anos de seminário, né, para ser ordenado padre diocesano, né? E foi uma experiência muito bonita, porque a gente vive os extremos. Tanto o fogo daquele momento de sonhar em ser padre e tudo mais, mas também veio o desafio da realidade. A solidão, às vezes a insegurança, os infortúnios, situações que nos colocam à prova mesmo.
Se você não tiver amor por aquilo que faz, ou se você não acreditar naquilo que está ali, você acaba desistindo, né? E ao longo desse caminho, hoje, com 7 anos de padre, eu aprendi uma frase, né, que eu levo para a vida toda. Eu quero ser justo ou eu quero ser feliz? São 2 perguntas que norteiam toda a minha vida hoje. Ser justo implica defender aquilo que eu acredito, não importando com o que o outro pense. Agora, ser feliz é olhar o todo, é olhar a minha felicidade junto da outra e conquistar junto do outro, né? Uma das coisas que eu prezo muito, luto muito, é por todos aqueles que estão à minha volta, sintam-se bem, né? Sintam-se acolhidos, sintam-se amados, como eu fui amado pela igreja. Eu tenho uma história de vida que eu falo que isso é um milagre, porque minha avó dizia isso. Eu fui diagnosticado como retardado, a expressão antiga, né? Eu nunca vi meu pai chorar tanto quando recebeu esse diagnóstico. Eu tinha 6 anos de idade. E assim, né, naquele momento, diz a psicologia que eu fiz uma escolha de fazer a diferença, né? E galguei isso, construí isso, lutei por isso no estudo. Hoje, quer queira, quer não, da minha família, sou o que mais tem estudo, tenho 2 faculdades, como eles falam, emprego vitalício, o resto da vida, estável, né, vamos assim dizer, né, e amando, fazendo aquilo que a gente ama fazer, né? Então, minha vocação perpassa nesses meandros aí, nessas situações, né, e Deus foi cuidando, Deus foi amparando, Deus foi sustentando, né, através de anjos que Deus foi colocando na minha vida, pessoas que foram dando seu testemunho, dando seu apoio, seu exemplo, né? Uma das pessoas é minha avó, que faleceu há um pouco tempo atrás, né? E tantos outros que Deus depois foi colocando também, né? Então minha vocação se permeia muito neste olhar para todos, né? Com todos. O meu lema de ordenação: seja feita a tua vontade, fiat volutas tua, seja feita a tua vontade. E eu acrescentei ao longo desses 7 anos, e não a minha. Aonde o Senhor mandar, como o Senhor mandar, eu assim faço, né? Muitas vezes contrariado. Eu falo que é contrariado porque tem hora que a gente fala, meu Senhor, por quê? Né? E depois de um tempo, Deus vai mostrando o porquê dele, né? O porquê que eu precisava sair, o porquê que eu precisava mudar, o porquê eu precisava tomar essa atitude. Então, a vocação minha hoje se dá muito nesse interstício, de viver essa felicidade, viver essa alegria, viver este estar junto. É muito bom colocar essa questão do lado positivo, não simplesmente ficamos analisando o desafio do padre, mas a alegria do padre também é interessante. Sim. Colocar. Uma das alegrias minhas é ver o sorriso quando eu cumprimento uma pessoa. Eu tenho o costume na igreja de sair da sacristia paramentado e ir até a porta cumprimentando as pessoas. É a maneira que eu também tenho de gravar quem está ali, né? Então você sabe que sempre tem aqueles que sentam no mesmo lugar, então você grava o seu povo, né? Você vai tendo esse feedback do povo. Esse plano tá todo domingo, ou tá todo sábado. E quando falta, olha, não te vi sábado passado, o que aconteceu? Nossa, o padre me viu, o padre notou, né? E uma das coisas que muito me alegra é as crianças dentro da igreja. Até brinco com as mães, não esquente a cabeça. Porque se tem uma coisa que eu gosto de ver, quando a criança está correndo, é sinal de que ela está segura, ela se sente segura. Quando a criança está com medo, ela se atarraca ao pai, à mãe, ela fica presa. Mas quando ela se sente bem, ela vai ser criança. Lógico que tem todos os pormenores da vida, mas eu falo assim, gente, nós todos fomos crianças um dia, né? Todos nós fomos crianças, todos nós já aprontamos, todos nós já fizemos. Hoje nós temos que entender, o próprio Cristo diz, vinde a mim aqueles que tiverem coração de criança, né? Lógico que a gente não pode se embasar somente nisso, mas uma das minhas alegrias é ver a igreja sendo amada, né? Eu falo sendo amada porque quem ama faz porque quer, né? Se você ama, você vai se sentir bem. Agora, quando você não ama, ou quando você vai por obrigação, né? Porque eu tenho que ir na catequese, porque meu pai, minha mãe, muitas vezes é muito mais difícil, muito mais doloroso. Padre Tiago, muito lindo o senhor falar sobre a sua missão. A Luz de Cristo, quando nasceu, né, a gente é uma empresa que nasceu para servir a quem evangeliza. Então, eu gostaria que o senhor falasse como é que o senhor conheceu a Luz de Cristo, né? E como
como que o senhor vê a vela em toda essa simbologia dentro da liturgia? Bom, eu conheci a Luz de Cristo há 7 anos, né, quando eu ordenei padre, e aí a gente começa a assumir a primeira paróquia, a gente conheceu os nossos fornecedores, né, no termo técnico, né? Eu gosto de chamar nossos parceiros, né? São Sim. pessoas que Deus vai colocando e a gente vai pegando amizade, vai conhecendo, vai vendo a história, vai vendo o quanto de missão também, de evangelização acaba acontecendo, porque a vela, ela faz parte do cotidiano nosso. Todos os momentos de oração se acende uma vela. Eu, pelo menos, faço isso. Na minha casa, eu tenho meu oratório, tem lá a minha vela, né, que eu aprendi isso da minha avó. Deixar a vela acesa lá, vai rezar, acende a vela, ou tem o costume de deixar a vela o dia todo acesa. Né? Eu aprendi com o seminário a acender a vela nos momentos mais difíceis. Principalmente na época de prova, da faculdade, a gente acendia, aí era acender a vela para tipo, Senhor, ilumina aqui que a coisa está feia. Né? E a experiência da vela, para mim também, representa a vida. Né? Todos nós temos duas missões. Como o próprio Jesus disse, ser sal e luz da terra. A vela tem a missão de iluminar e aquecer. Mas ela também simboliza a vida porque ela tem um começo, um meio e um fim. A missão dela é iluminar e aquecer, mas ela inicia-se. Né? Ela inicia-se, você acende a vela, é o nascimento. A vela vai se consumindo como a nossa vida também. Né? Com o passar do tempo, a gente vai se consumindo também. Até cumprir a nossa missão. Até cumprir o último momento, que é retorno ao paraíso, né? Ou seja, quando nós morremos. Então, para mim, a vela tem esse sentido primeiro. Né? Quando ela está no altar ou quando ela está no momento de oração, também representa a unidade entre o humano e o divino. Porque a vela simboliza a presença de Cristo, luz do mundo. Né? Sendo reflexo da luz, porque nós não temos a luz. Nós somos impactados, somos refletindo a luz que vem de Cristo. Tanto no Sábado Santo, né, nós acendemos da luz de Cristo, do fogo santo, acendemos as velas do povo, tornando toda uma igreja iluminada. Do caos, do escuridão, Deus faz a luz. Né, e essa luz simboliza cada um de nós. Então, esse seria um segundo motivo. O terceiro motivo é o próprio Jesus disse, ser sal e luz. Somos aqueles que chamamos os luzeiros que iluminam as noites escuras de uma sociedade que muitas vezes, como diz, está fragmentada, está muitas vezes perdeu seu referencial, ou como na atualidade diz, uma sociedade líquida, né? Não tem nada mais sólido. Então, eis que surge aquilo que ilumina, aquilo que faz retornar ao caminho bom. Nossa, muito interessante você falar sobre isso, essa questão mais intrínseca mesmo, mais simbólica, mais espiritual da matéria, né? Sim, sim. Porque ela é volúvel, né? Ela ilumina, ela aquece, como o senhor falou. E às vezes a gente acha que a nossa pequena vela, né, que o que a gente pode fazer em benefício da humanidade é muito pouco, então a gente acaba não fazendo nada. Mas se nós, como velas, né, se uma única vela ela é capaz de acender outra e outra. Sim. Eu, às vezes, sozinho não consigo fazer, mas a gente precisa do todo, precisa da comunidade, né? Conta um pouquinho da sua experiência com o Círio da Família, que o senhor contou pra gente. O Círio da Família é um exemplo desta unidade, da linguagem atual, dessa conectividade, né? Que nós temos com as famílias. Por exemplo, na minha paróquia, eu comecei a introduzir o Círio da Família como um exemplo para que as pessoas possam sentir o que é ter o Círio Pascal dentro de casa. Tanto que ser feito, a gente faz a campanha para ser adquirido antes da Semana Santa. No Sábado Santo acendemos, as pessoas fazem a incisão junto com o padre, tanto que isso também ajudou a PASCOM da paróquia, porque nós tínhamos as transmissões, mas não era uma coisa evoluída, perdão pela expressão. Com o advento da pandemia e tudo mais, mas antes mesmo a gente já tinha pensado de como fazer as pessoas saber o que o padre está fazendo, porque eu faço fora da igreja, o povo não vê, não consegue todos verem, né? O espaço era menor, reduzido. Então, o que nós fizemos? Uma câmera transmitindo um data show da paróquia e todos viam o que estava acontecendo ali. Então, o padre fazia a incisão, colocava os cravos e todos ali com o seu Círio da Família faziam o mesmo gesto. Né?
E a experiência que eu adquiri com isso foi a satisfação, a alegria da pessoa é de fato tomar gosto pelo sagrado, tomar gosto pela presença de Cristo Luz na família, levando para casa essa representação, esse símbolo, esse sinal visível, né? E transformando a casa da pessoa, transformando a casa da família. Eu tiro como exemplo a pandemia, por exemplo. Vivemos tempos de muita dificuldade, mas foi o tempo que mais eu vi a ação de Deus na minha vida, na vida da paróquia que eu estava, né? Todos sofremos os problemas financeiros e tudo mais, mas eu falo assim, Deus foi tão misericordioso comigo, eu falo comigo em particular, que meio a todas as situações financeiras, principalmente, você acordar e falar, não tenho dinheiro para pagar a conta, e Senhor, eu não sei o que fazer. E a conta, o banco fecha 4 horas. 15 para as 4, você olhava na conta, estava lá o dinheiro certinho para pagar aquele dia, né, no meio da pandemia. Eu falo que Deus foi tão misericordioso comigo que isso na parte financeira, na parte social, lá na paróquia que eu estava, atendia 300 famílias mês, na cesta básica. Pandemia, não tinha mais as doações. Nosso estoque, a nossa despensa dos pobres estava vazia, né? E eu não sabia o que fazer. Eu falei, dinheiro para comprar não tem, né? E aí o povo, padre, o que a gente fazer? Vamos fazer aquilo que é preciso ser feito. Vamos rezar. Então na missa, transmitindo online, gente, olha, vamos fazer campanha tal dia, e de repente naquela semana vinham as doações suficiente para suprir as necessidades de tudo aquilo que a gente precisava, né? Você me perguntou dessa conectividade com a luz de Cristo, né? Porque na pandemia isso aconteceu também com a vela. Nós tínhamos adquirido para viver aquele ano e aconteceu o fechamento das igrejas. Não pôde ter o Sábado Santo próprio. E eu estava lá com todas as caixas que tinha adquirido. O que eu vou fazer? Vou vender, né? E lancei a campanha, né, da Páscoa com o auxílio da família, dizendo que você podia adquirir o círio, a gente colocaria o nome da família que comprou, e no Sábado Santo eu acenderia, benzeria como, né, normal. Vocês imaginem a igreja inteira fechada. Eu tinha copiado, a ideia não é minha, mas o vídeo de outro padre, colocado no banco foto das famílias todas. Então eu tinha a igreja inteira de foto, né, repleta de foto, todos os cantos da igreja tinha foto de família. Enchia a igreja de tudo que eu falava, gente, vocês estão comigo, eu vou celebrar a missa, a Pascom, ou seja, 4 pessoas, mas eu estava junto, celebrando. E para mim, olhando para cada foto ali, eu sabia, eu busquei na minha memória colocar algumas famílias nos lugares que eles ficavam. Então, passava o vídeo depois, a câmera ia nos bancos, as pessoas viam. No Sábado Santo, tendo tudo isso, formamos uma mesa na frente do altar, onde ficava o círio, arrumamos o círio grande, o círio da paróquia, os círios das comunidades, eu tinha 8 comunidades, e na frente o círio com cada nome de cada família. E ali nós acendemos, fizemos o rito todo, então foi muito bonito, porque as pessoas começaram a ver, nossa, padre, eu estava lá. Eu, da minha casa, sentia como o calor daquelas velas, que, como você citou, somando, juntando, formam uma chama só, né? Então, eu esqueci, eu podia ter trago as fotos, né, que desse momento tão belo que foi, impactante a palavra, né? Que trouxe para nós a certeza de que o caminho que nós escolhemos de evangelizar através até da vela, né, Círio da Família, era o caminho certo, porque nos ensinou muito. Ajudou a paróquia financeiramente, não preciso omitir isso, né, ajudou porque nós tínhamos tantas coisas para fazer, então as pessoas adquiriram e levaram para casa na outra semana. Passava lá, levava o folder que vem junto, o encarte, né, para rezar em família. Na pandemia, isso foi um alento para muitos. Pelo menos na minha paróquia foi alento para muitos, porque puderam rezar. Porque, padre, a gente nunca rezou em família. Nós não tínhamos nem o que rezar. A gente achava que era só o terço que tinha que rezar. E o senhor apresentou um outro material, que é o que vocês produzem junto desse material, que vem, além disso, temas não só voltados à Páscoa, né? E também para ajudar a rezar.
Nesse ponto, a questão do texto, a gente sempre procura buscar um tema, ou um tema universal da igreja, ou, digamos, as campanhas. Tem o ano mariano, tem o ano vocacional, e aí a gente coloca um pouco assim, mas como tem suprido isso na sua paróquia, na sua vivência, como tem sido o texto para as famílias? O bom disso é que não fica retido somente na Páscoa. Usa-se durante o ano inteiro. Por exemplo, eu tenho experiência de gente buscar o auxílio da família durante o ano, não somente na Páscoa, como sinal de presença e de oração. E ainda quer o encarte, porque o encarte traz a temática daquele ano. Por exemplo, como você citou, o ano mariano, foi um concampamento do ano mariano, então tudo se voltava para Maria, e isso foi um chamarisco para abrir outro leque. Né? O leque, por exemplo, novena de Pentecostes, novena de São Miguel, e tantas outras situações que na pandemia ficou muito evidente essa questão, né, de transformar a casa numa igreja. Né? Eu sempre brincava no sentido bom, né? Gente, lembre-se que a igreja é sua casa agora. Você não pode estar aqui, mas você está me vendo, então você está na igreja. Transforme sua casa, acenda sua vela, prepare o seu cantinho de oração, chame todo mundo, se vista para... Né, brincava isso, eu falava dessa forma antes de começar a missa. Por quê? Para a pessoa ter consciência de que é um exercício espiritual, né, um exercício também. Então, os temas que foram colocados, sempre são colocados, nos ajudam nessa reflexão também, né, de não ficar preso somente na Páscoa. A oração ela é contínua, né? Que bom. Isso é muito gratificante ver e ouvir vocês, padres, falando sobre isso também, porque nos dá um respaldo que a gente está num caminho de auxílio, como a Ângela comentou no início, de auxílio à evangelização, que é uma vela, ela não evangeliza, mas é um canal, é uma ferramenta para a evangelização. É um instrumento, né? A vela tem esse sentido de nos dar essa sacralidade. Né? A vela, quando ela está acesa, você percebe, ela é frágil. Um vento forte, ela apaga. Né? Mas assim, é a nossa fé. Muitas vezes passamos por situações que, se a gente não tomar cuidado, ela acaba, ela fraqueja. Né? E o sentimento de desânimo e tantas outras situações vamos fazer. Por isso que eu falo que a vela simboliza a nossa vida, porque ela nos permite ver o quanto frágil somos, né? Quanto pequeninos somos diante da grande criação divina, né? E ao mesmo tempo o Senhor olha para nós com tanto amor, com tanto carinho, e nos coloca como administradores de toda a criação, né? E nós não percebemos isso. Não percebemos a grandiosidade daquilo que temos, né? O livre-arbítrio, de saber o que escolher, o que decidir, o que fazer, e a gente se perde. Né? Então, eu falo que a vela é esse luzeiro que muitas vezes a gente se apaga em nós. E a vela vem ser esse reflexo de Deus, essa lembrança de Deus. Pode ver, onde tem uma vela acesa na igreja, principalmente na igreja, a pessoa respeita mais. Porque algo vai começar. Algo vai acontecer, né? Então, tanto que o sacrário, o tabernáculo, onde ficam as reservas eucarísticas, de primeiro era mantido com velas. Né? Agora, com o advento da tecnologia, cria-se a luz elétrica, então vem... mas a própria chama da luz do sacrário, ela tem que crepitar, ela tem que se mexer, ela não pode ser parada. O que a vela faz? A chama da vela, ela se movimenta conforme a posição, conforme o vento, conforme a intensidade. Você sabe melhor do que eu nisso. Coisa de vela, você sabe melhor do que eu como fazer. Mas na liturgia, naquilo que é prescrito pelos livros, até mesmo na questão do sacrário, a luz de referência ser vermelha, por quê? Porque, de fato, a chama da vela, ela é vermelhada, laranjada. Então, ela mexe, ou seja, ela é viva. Algo estagnado, algo estável. Que nem essa caneca, eu coloco aqui, ela não se mexe. Né? Agora não, eu coloco uma vela aqui, o ar,
o modo de eu falar, o movimentar, ela vai se moldando a nossa realidade. Então, por isso que depois o sacrário é isso, ele é Jesus vivo, né? Ele se movimenta, ele vai ao nosso encontro, ele se faz, nós vamos ao encontro dele, e a presença ali, quando eu olho, eu vejo que de fato Deus está junto. Padre Tiago, você está falando da liturgia, e desde que nós começamos, a gente sempre faz, todos os anos, modelos novos. A gente sempre prezou muito não só pelo liturgicamente correto, né? Porque a gente não pode inventar muitas coisas, mas a gente está dentro do que pede a igreja. E sempre criar coisas novas. E a Luz de Cristo, acredito que a gente tenha crescido por esse trabalho, por esse carinho na hora de fazer coisas bonitas, dessa busca, né, de nem sempre acertar, mas sempre estar buscando fazer o melhor que a gente possa fazer, né, fazer bem feito. E tanto que a personalização é uma coisa que a gente fazia lá desde o começo, quando fazia na mão. Hoje a gente já tem mais tecnologia para isso, né? Como que o senhor vê essa inovação dentro, né, da liturgia que a igreja passa, né? E esse trabalho de personalização que é feito, por exemplo, pela Luz de Cristo? Eu sou suspeito de falar, porque tudo que eu peço para vocês fazer é personalizado, né? Começa do Círio Pascal até a simples vela de batismo, e tudo mais. Né? Eu vejo que é um carinho, um cuidado com. Cuidado com quem? Com o cliente, porque quer não, a gente somos um cliente, né? E também uma intimidade com aquele que procura. Né? Eu sou muito chato, no sentido assim, de que se eu não sou bem atendido, eu não volto. Se eu entro num lugar e vejo que há uma situação, eu já não volto mais. Eu compro para não passar vergonha, que a gente foi educado que se entrou na loja porque tem que comprar alguma coisa, né? Hoje eu já sou diferente. Se eu não gosto, eu já viro as costas e vou embora. Mas, assim, o que deixa nós sermos fiéis à empresa, vamos assim dizer, Luz de Cristo, esse carinho, esse trato, né? Fazer das tripas coração para atender. Padre, nunca escutei um não. Na verdade, escutei uma vez só. Né? Porque eu também cheguei na véspera do Sábado Santo, querendo modificar tudo, o meu círio, e não tinha tempo. Né? Não há tempo para secar, não há tempo para fazer nada. Mas, assim, porque a gente às vezes abusa da bondade, né, de tudo. Né? A gente acha que só porque é amigo pode ser que de um dia para o outro consiga fazer as coisas. Né? Mas não é bem assim. Mas esse cuidado, esse carinho, né, no atendimento, no acolhimento, até na formalização do pedido, eu tenho a ideia, jogo a ideia, e aí vocês vão dando forma naquilo que é preciso, dentro daquilo que é possível, daquilo que é padrão, muitas vezes, e vai fazendo acontecer. E quando você vê o resultado final, supera as expectativas do que a gente queria. Por exemplo, esse ano pedi o círio, né, Pascal, com o brasão da minha paróquia. Eu falei, como vai sair, né? Aí as meninas, padre, fica tranquilo. Aí fez o primeiro teste, não deu certo, o segundo teste, o terceiro foi perfeito. Né? E aí faz tudo acontecer. Aí você chega na paróquia, nossa, padre, que coisa linda que ficou. Ainda mandei fazer mais 4, porque as capelas, tamanhos menores, tem todos os desafios. Então, eu vejo muito isso, esse cuidado. Né? Uma vez eu lembro que eu cheguei na véspera da Semana Santa, precisando de círio. Lógico que a gente não vai exigir, né? Mas ainda bem que tem lá, né? Eu lembro a frase padre, ainda bem que a gente tem esses aqui para reserva, né? Porque sempre tem aquele que é o santo dos últimos dias, né? Que chega na última hora querendo alguma coisa, né? E eu nunca fiquei na mão. Então isso demonstra, eu sempre falo, esses parceiros que nos socorrem nos momentos de mais dificuldades ou no momento de esquecimentos são os que mais têm que ser valorizados, com mais cuidado, né? Com mais cuidado, com mais carinho, e eu prezo muito por isso. Né? Se eu fui bem atendido, se fui bem acolhido, eu vou ajudar naquilo que eu posso. Tanto que até hoje compro 7 anos comprando no mesmo lugar. Muito obrigado por isso. E como que, no caso aí, vamos pegar, voltando, eu estava falando da sua vocação, da sua missão, e agora é o seguinte, a gente está falando das velas, e como essa vela... eu quero criar alguma coisa. Vamos
Como que eu posso criar algo que possa te atender cada dia melhor? Bom, eu falo pelas experiências que eu já tenho. Por exemplo, a Quaresma de São Miguel, que foi um atrativo que vocês fizeram também, né? Tendo a medalha de São Miguel, com o cordãozinho, com a medalha, e o encarte com a oração da novena, da Quaresma. Isso me ajuda muito. Por exemplo, eu faço online com a minha paróquia, com o povo, e quando eu comecei esse projeto, eu faria bem na hora do almoço, meia hora de oração. O que acontecia? As pessoas mandavam mensagem para o padre: estou aqui no banheiro do refeitório. Eu liguei o celular para acompanhar a oração, né? E o ritual pede que esteja diante da imagem de São Miguel, uma vela acesa, reze as orações. Então, ali já está tudo pronto, condensado num único papel, num encarte de bolso, perdão pela expressão, não sei se é essa a ideia, mas assim, um papel reduzido, com uma linguagem fácil de acesso, com as orientações básicas. Eu entro ao vivo usando esse mesmo papel, lógico que acrescento música, acrescento isso e aquilo que faz parte da minha evangelização. Mas a espinha dorsal está lá. Então, se a pessoa precisa de 15 minutos para rezar, ela só tem 15 minutos, ela vai conseguir rezar. Então, eu vejo muito essa situação, e padre, precisa estar diante da imagem. Uma vez a pessoa mandou a foto assim para mim, segurando a medalha de São Miguel, aquela que foi adquirida junto do kit, né? Que para entender o kit é a vela, o cordão, o encarte, que eu falo que é o kit, né? Então, eu vejo muito esses passos muito importantes. São coisas que nos ajudam, nos auxiliam a aumentar, sim, a fé do povo. Né? Não só a fé como uma expressão de oração simples, né? Devocional, mas um caminho de vida, um caminho de espiritualidade, uma opção. Eu sou assessor diocesano da Renovação Carismática Católica, né? Então, todo mundo fala que eu sou aleiloado, né? Tudo é motivo de rezar, tudo é motivo de orar, de fazer. Mas é o que eu venho desse berço. Eu venho dessa experiência, dessa espiritualidade. Então, tudo para mim é motivo de orar, parar e rezar. Né? Então, muitas vezes, como eu falei, eu sou apaixonado por vela. Então, qualquer motivo para mim é acender uma vela. Ah, estou com um problema, acender uma vela. Estou alegre, acender uma vela. Vou rezar, vou acender uma vela. Por quê? Porque é o sinal que eu adquiri na minha infância. Né? Até quando vai morrer, acender a vela de batismo. Não sei se vocês lembram disso. Né? Tem que pôr a vela de batismo na mão do moribundo, minha avó falava, né? Para dizer que, da mesma forma que nasceu, agora está ali confirmando que foi batizado e vai para Deus. Né? Então, essa experiência dessa espiritualidade que vocês propõem, como vocês falaram, não é só uma venda, não é só uma vela, é uma vida, é uma fé, é um modo de fazer acontecer. Muito obrigado por isso. Nossa, padre, nossa, quanta coisa interessante o senhor falou. A gente já está indo para nossas considerações finais, acho que foi muito interessante. Mas, assim, a gente tem uma equipe, o senhor falou sobre atendimento. Eu acredito que desde todas as pessoas que atendem, né, tem que ter essa noção, essa compreensão da nossa missão. Porque todo trabalho, ele é um ofício, é um sacro ofício, não é isso? Tem uma vocação naquilo também. Né? Eu gostaria que o senhor falasse, quiser dar uma mensagem, até para as pessoas que estão assistindo a gente. Eu acho assim, eu vou parabenizar primeiro, né? Porque a equipe é fenomenal, as meninas lá, nossa, é como se estivesse em casa, né? Eu chego lá, é como se estivesse em casa, bate papo, chora, dá risada, dança, né? A amizade que surge, a liberdade e a amizade. Jamais podemos confundir as coisas, mas existe essa liberdade, existe essa amizade. Eu falo que Deus me deu a graça de viver a alegria, né? Mesmo diante, muitas vezes, eu estar com o coração apertado, por isso que eu falo que eu gosto de vir buscar, né? Eu sei que vocês entregam, mas eu prefiro vir, primeiro porque é um motivo para passear, né? De sair da minha realidade, né? Tem que passar por Campinas e tal, então você passa no shopping depois, toma um sorvete e vai embora, né? Mas só de chegar aqui, ver a alegria e tal, né, vale a pena. Vale cada tempo, vale... Porque você não compra, você não vem só comprar.
né? Você vem bater papo. Às vezes coisa que levaria 5 minutos pelo celular, eu levo 2, 3 horas. Por quê? Porque é a relação. Somos seres de relação, né? Então isso faz nos aproximar, faz nos conhecer as realidades. Santa Bárbara, Itatiba, eu estava em Francisco Morato, perto da Grande São Paulo, até o sotaque é diferente, né? Eu hoje voltei a ter o meu sotaque itatibense de ser, né? Então eu tô aprendendo novamente. Então tudo isso me ajuda a crescer. Eu posso deixar uma mensagem, o próprio lema, né? A luz que evangeliza, a luz que nos traz, nos aproxima, né? Eu posso dizer, isso é a minha mensagem, né? Nunca deixe de acender uma vela, nunca deixe de se aproximar de Deus da forma que quiser, da forma que puder, mas antes disso tudo, como diz, é bíblico, se você tiver contenda com alguém, deixa a sua oferta ali, vai reconciliar-se com seu irmão e volta e faz a oferta, né? Porque não adianta eu querer estar de Deus e não olhar para o ser humano, não olhar para aquele que está à minha volta, não ver aquele que está junto de mim, não cuidar ou não me deixar levar por aquele que está junto de mim, né? Então nós precisamos ter esse não digo jogo de cintura, mas é a palavra que me veio agora, esse equilíbrio, né? Eu quero estar junto de Deus, mas Deus também se faz no humano, Deus também faz no nosso ordinário da vida, né? No nosso cotidiano, né? Junto das pessoas que estão ali junto de nós. É um desafio também, né? Nos permitir ser amado e amar, mas também é um desafio acolher, né? Hoje no mundo que nós vivemos, um dos desafios da igreja é o acolhimento, né? Hoje não é mais vinde a mim, né? Antigamente as pessoas iam até a igreja, né? Buscavam. Hoje é nós que temos que ir. E um dos meios é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A tecnologia, uma conversa, uma partilha, levando para todos os cantos, né? Para todos os cantos a palavra de Deus. Tá, antes da gente fechar, padre, gostaria que você falasse um pouquinho do que você achou do nosso podcast, Fé que Ilumina, né? Uma conversa para evangelizar. O que o senhor tem a falar sobre isso? Primeiro porque eu estava muito nervoso, né? Por mais que a gente tente fazer, uma palavra que a gente conversava era ser espontâneo, né? É um desafio, né? Porque você enfrenta a câmera, você enfrenta a técnica, você tem aqui tudo, né? Jogo de luz, né? Mas assim, uma experiência muito gostosa. Eu acho que tem tudo para dar certo. Por quê? Porque o povo anseia dessa espontaneidade, dessa verdade na fé, né? Dessa conectividade. Acho que a palavra por excelência hoje seria conectividade, né? Essa ligação direta com qualquer um, porque hoje na internet você está aberto para um mundo muito grande, né? Tanto quem é adepto ao ser católico quanto não, né? Eu penso muito nisso hoje. Estamos aqui para falar aquilo que nos une, não aquilo que nos desune, né? Então é Cristo que nos une, esta luz, ser sal e luz da terra, né? Legal. Certo. E no caso, vamos pegar falando de vocação também. Nós estamos falando no mês das vocações. A conversa que evangeliza, para evangelizar, tudo. Mas também a vocação também. O mês de agosto nós estamos celebrando o mês das vocações. E essa fé que ilumina também da sua vocação, da minha vocação no matrimônio. Eu fui seminarista um tempo também, mas deixei e partir para o matrimônio. Também é uma continua outra vocação, evangelizando. mas também é uma outra vocação. Então, como que nesse ponto, a sua fé que ilumina na sua vocação, iluminando outras pessoas? Sim, como padre, nós somos chamados a ser aqueles que vão cuidar de tudo, né? Cuidar do povo, cuidar do povo que Deus nos confiou. Hoje eu tenho uma paróquia com 4 comunidades, 12 bairros, né? Uma cidade relativamente grande hoje, né? E os desafios da cidade, a minha paróquia tem tanto zona rural quanto urbana, tanto um povo mais simples quanto um povo mais complexo, no sentido até mesmo de poder aquisitivo. Então você tem que ter esse equilíbrio de saber como lidar com todos, né? E o padre tem que ser esse sinal. Eu brinco que aonde eu atendo lá é a mesa da pacificação, né? Porque a pessoa vai até mim, ou eu chamo a pessoa até lá,
e só saímos de lá com um acordo, com algo que eu possa ajudar. Jamais, né? Eu lembro muito a frase do padre que me avaliou para atendimento de confissão. Não sei se todos sabem, além de padre, para atender a confissão, a gente passa por um exame, o exame de confissão, né? Que é o padre vai fazer uma conversa com o candidato, no caso eu, se eu fosse aprovado ou não. Se eu não for aprovado, eu não posso atender a confissão. Mas se eu for aprovado, eu vou poder atender o outro. Então, no dia da minha entrevista, terminou a entrevista, o padre olhou para mim, um frei, e disse assim: Tiago, nunca se esqueça da misericórdia de Deus. Nunca se esqueça, Deus é misericórdia. Você tem que lembrar que o povo já tem um pesado fardo. Você não pode ser um fardo para as pessoas. Pelo contrário, você é aquele que vai tirar o fardo. Como o próprio Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Então, como padre, eu sou chamado a tirar o fardo do outro. Sou chamado a buscar amenizar a dor, ou até mesmo no cotidiano da pessoa, né? Sou chamado a ser aquele que vai confortar, né? Ser o sirineu, muitas vezes, na vida de algumas pessoas. E até mesmo como o próprio pessoa, a palavra padre vem de pai, né? Muitas vezes ser o pai que acolhe, né? O pai que corrige, o pai que também mostra, põe muitas vezes o dedo na ferida, põe o mertiolate muitas vezes, como antigamente. Hoje nem mertiolate dói mais, né? Não arde mais, né? Mas antigamente a gente só de falar mertiolate já sarava, né? Não precisava pôr. Com medo. Né? Com medo. E muitas vezes nós somos esses que tem que ser isso, né? No mundo de hoje, ser esse que mostra uma verdade que não é minha, não é de ninguém, é de Cristo. A verdade é Cristo. Então, se quer, eu sempre falo, são duas escolhas, são duas opções na vida. Se conformar com aquilo que se tornou ou fazer a diferença. Só que fazer a diferença não é de qualquer forma. É entender que a gente pode sim mudar, mas alicerçado numa fé, alicerçado no amor, alicerçado em Cristo. Alicerçado na misericórdia. Na misericórdia. Eu sou testemunha dessa mudança. Eu falo que eu sou testemunha disso. Eu tive duas opções. Me conformar com tudo aquilo que eu poderia ser de errado na vida. Eu não tenho uma família estruturada, eu não tenho uma situação, meus pais são separados e tudo mais, né? Fui abandonado pela mãe e tudo. E Deus me deu uma família muito maior. Um pai, uma mãe, não só um pai, mas diversos pais, diversas mães, diversos avós que foram cuidando de mim e o que eu sou hoje. Hoje, se eu ficar, que nem esses dias eu estava doente no sentido assim, renite, as ites da vida. Nossa Senhora, o que choveu de remédio, simpatia, tem isso, toma chá, toma aquilo, né? Se eu fosse tomar tudo que o povo queria, eu acho que eu, não estaria aqui, né? Mas brincadeira à parte, você vê que em contrapartida de tudo isso, você é cuidado, né? Você é amado, você é querido. Por quê? Porque você ama, porque você faz, porque você luta. Eu recebi um texto de uma pessoa essa semana que impactou muito eu. Padre, eu quero agradecer porque eu vejo no senhor o esforço de amar a igreja. E por o seu esforço de amar a igreja, eu quero amar a igreja. Eu parei para pensar e eu nem lembrei agora desse post, a pessoa me mandou no Instagram, né, no direct do Instagram, e lá veio esse Padre, eu quero agradecer. Porque ele deu um passo na fé, e ele falou: Padre, eu só estou dando esse passo porque eu vi o seu esforço no amor que o senhor tem pela igreja. E eu quero amar a igreja também. Então, eu vejo muito isso, a misericórdia de Deus. Muito na minha pequenez, nas minhas imperfeições, Deus mesmo assim, eu brinco que Deus dá uns tapas na cara de vez em quando. Mais alguma coisa? Eu quero perguntar para você, Damalto. E o que você, né, desse Fé que Ilumina, o que a gente está né, no segundo episódio, agora lançando, falando mais, já começando esse trabalho. O que você tem para falar sobre o Fé que Ilumina? Nossa, acho que o padre já falou bastante coisa nisso aí. Essa fé, que eu sempre vejo, a fé, lá em Hebreus 11:1, fala que a fé é aquilo, a certeza que é daquilo que não se vê. Quer dizer, a gente tendo fé, a gente já vislumbra aquilo que
a gente gostaria de ter. A certeza daquilo que se espera e aquilo que tomar posse daquilo que não se vê. Eu vejo muito forte isso quando nós começamos a empresa e todo o nosso trabalho permeando essa fé, que vislumbrando uma grande empresa e com o carinho dos clientes, dos fornecedores, dos colaboradores, nós temos conseguido bastante coisa. Isso e aí eu vou agora inverter o papel aqui, dá licença. Eu vou inverter o papel sendo eu que vou entrevistar vocês, né? Já passou pela cabeça de vocês a experiência de chegar onde chegou, diante de todo o desafio, desde quando começou, né? Tudo que porque eu assisti o episódio passado, né? E contando um pouco da história de vocês, já parou para pensar tudo que passou, aonde vocês chegaram? Sinceramente, não tinha essa noção, porque assim, mesmo tendo a certeza que a gente queria e tal, a gente não tem essa percepção do que tem, que a gente consegue a cada dia, pela conexão, pela conectividade com as pessoas que fazem com que esse caminho chegue melhor. Uma frase bem interessante, se quiser ir em algum caminho sozinho, você vai muito longe. Pode ir longe, mas se estiver acompanhado, você vai, aliás, sozinho você vai rápido, acompanhado você vai muito mais longe. Então é isso que faz com que a nossa empresa teve esse período de maturação e crescimento nessa fé. Não existe tempo, né? Eu vejo que fé e medo são duas coisas que a gente não vê, a gente só sente, né? Uhum. A gente não consegue ver quando tem a fé, você acredita em algo que você não vê ainda, e o medo também. A gente tem medo de muitas coisas que às vezes a gente não enxerga. E quando a gente tem fé, é o lado positivo. Então, eu faço, tem ação. A fé, ela tem ação. Uhum. Não adianta a gente ficar parado esperando que as coisas aconteçam. E a fé, eu vejo que o medo, ele escurece, a gente não enxerga nada. É como se fechasse os nossos olhos, e a gente às vezes se fecha para a vida e não constrói, e se fecha dentro de si mesmo. Já a fé não, ao contrário. A fé, ela faz a gente se mover, mesmo que a gente não veja ainda o final. E lá no comecinho, um dia da Malte, a gente estava, né, o senhor deve ter visto lá no primeiro episódio, mas deixa eu lembrar isso, que é muito interessante, que a gente estava, um dia a gente tinha perdido, né, os primeiros investimentos e a gente ficou zerado. E ele chegou para mim e falou: Ângela, nós vamos ter uma indústria de velas. Aí eu falei assim, vamos, mas eu não sabia como. Não tinha dinheiro, não tinha possibilidade de eu falar sim, mas eu falei sim. Mesmo ainda lá no fundo, não acreditando muito, mas não estou vendo nada, mas eu vou falar sim, né? Ele era uma fabriquinha pequena, uma indústria. Não, ele nem falou uma fábrica, ele falou uma indústria, né? Uma fabriquinha não, uma indústria de velas. Você vê a mão de Deus. Foi, padre. Porque nesse momento eu não conseguia ainda visualizar, mas eu acreditei na palavra dele e dei a minha palavra junto com ele. Lógico que isso tem as renúncias, né? Claro, toda ação tem uma reação, claro. Né? Vocês renunciaram muito para chegar onde chegar. Sim. Né? E dentro disso, Deus vem fazendo também a sua parte. Em contrapartida, vocês também fazem. Então, com certeza. É um projeto de evangelização também. Sim. E a gente acredita, mesmo com todas as incertezas que nós temos, todas as dificuldades, os desafios que nós tivemos, obstáculos, né? Porque empreender em família, às vezes é mais difícil do que você empreender sozinho. Uhum. É porque a gente tem ideias diferentes, nós viemos de famílias diferentes. Mas essa fé que ilumina é isso. É a luz que a gente consegue enxergar, mesmo que a gente não enxergue até o final, mas eu enxergo para dar o próximo passo. Consciente. E aí, consciente, com né? alegria. E o mais importante de tudo isso é ter a certeza de clientes e padres e mesmo lojistas também que acreditaram na gente, muitos parceiros foram
nos apoiaram em todos os processos do nosso crescimento. Então, isso foi muito gratificante, é gratificante ainda hoje. Portanto, a gente agradece mais uma vez a sua presença. Amém. Porque isso faz com que a gente valorize mais ainda esse crescimento. Eu fico feliz por poder participar, porque me sinto em casa também, então agradeço já a poder estar aqui, viver, partilhar um pouco desta fé que nos ilumina, partilhar um pouco da experiência de vida, daquilo que vocês fizeram por mim também, né, como padre, como paróquia, né, dando assistência, dando cuidado, fazendo chegar naquilo que precisa. Então, Deus abençoe também e desejo tudo de bom para os projetos novos que vocês têm na cabeça. Esse projeto aqui, que é só de estar aqui, já é uma realização de algo muito maior que Deus tem feito, e tenho certeza que vai ecoar não só agora, mas na eternidade. Legal, padre. E eu agradeço também, né, em meu nome, em nome de todos os nossos funcionários, em nome da Luz de Cristo, porque quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem que ter noção que não só somos apenas nós. De início era só eu da Malta, mas depois foram outras famílias se agregando, nos colaborando demais conosco. Se não fossem os funcionários, as pessoas que colaboram conosco lá no dia a dia, nós não poderíamos estar aqui. Então, para crescer, a gente tem que fazer certas renúncias, às vezes não estar ali, mas a gente precisa acreditar que aquelas pessoas estão fazendo o seu melhor. E a gente vê isso, a gente acredita nisso quando a gente vê depoimentos como o seu. Porque mesmo que eu e da Malta não estejamos lá, a gente precisa acreditar que aquelas pessoas farão o que eu e ele faríamos. Sim. É uma coisa que a gente sempre fala com elas, né? Façam o que eu e da Malta faria se a gente estivesse aqui. É uma gratidão muito grande. E hoje a gente vê, quando eu consegui acompanhar todas as cidades que a gente atendia, eu estava mais presente. Hoje a gente atende cidades que a gente nem imagina, paróquias que a gente nem imagina por todo o Brasil. E é uma alegria muito grande. É muito satisfatório de verdade, assim, a gente vê todo esse trabalho tendo frutos. Então, agradeço. E, assim, as pessoas que gostaram, né? Compartilhe, né? Que a lei agora eu falava na Pascom, compartilhe, curta, né? E divulgue, uma coisa assim. E comente, né? Comente, né? Comente, faça crescer, põe lá no celular, manda para todo mundo, manda para a paróquia, manda... Eu já sei que assim que tiver o link na minha mão, que aqui não pode usar celular, né? Eu quis não usar o celular, senão já estava aqui mandando para todo mundo ver quão importante é um modo de evangelizar também, é um modo de levar, divulgar o trabalho, divulgar os parceiros que estão juntos, e assim a gente vai levando. Deus nos deu a graça da internet, né? Então temos que usar para coisas boas, não só para coisas ruins, porque a internet hoje é um meio que todo mundo tem, né? E pode ser tanto bom quanto ruim. Então vamos usar para o bom, para o bem. Né? Levar Cristo, a luz de Cristo, levar luz de Cristo para todo mundo. Luz de Cristo, né? A luz de Cristo. Padre, qual é o seu Instagram, para as pessoas seguirem o senhor também? @Thiago_Costa25. Tá. Que foi o tempo que eu tinha 25 anos de idade. Faz só 10 anos que eu faço. Nossa, o senhor tem Instagram faz tempo, foi, padre? E o pessoal, né, que tá seguindo, que assistiu hoje, Fé que Ilumina, uma conversa para evangelizar. Curtam aí esse episódio, se preparem para os próximos que a gente vai, por favor, ajudem a divulgar, e no Instagram da Luz de Cristo, Velas Luz de Cristo, para vocês, né, acompanharem nossos trabalhos. Eu estou muito feliz com esse episódio, com o padre, que é nosso cliente há tanto tempo, e agradeço a Deus. E queria que o Damalto falasse. Vamos pedir para o senhor dar uma bênção aqui para esse espaço. Quero aproveitar a oportunidade também agradecer, além de agradecer, parabenizar todos os padres que estamos no mês vocacional, né? Verdade. É uma vocação que Deus nos chama e a gente só basta responder. E uma vez que respondemos, temos os nossos desafios, mas também temos muito mais alegria, e ser padre é apaixonante. Porque cada vez mais nós vamos mergulhando na imensidão da misericórdia de Deus e vamos vendo o quanto a nossa pequenez, a nossa fragilidade, Deus faz tanto, né? De ver o sorriso de alguém, de ver... Então eu quero parabenizar os padres, de dizer a todos, né, que a mim também, rezemos para que nos configuremos cada vez mais ao Cristo sacerdote.
que cada vez mais possamos ser esse sinal de Cristo, ser o próprio Cristo na vida de tantos que nos procuram. Deus abençoe sempre, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez a você, a sua presença, e parabenizar todos os padres e todos os vocacionados, não só os padres, mas todas as religiosas, os religiosos, Sim. os seminaristas, Mês vocacional. mas vocacional inteiro, ao matrimônio também, que também é uma vocação muito simbólica também. Acho que agradecer a todos e pedir para que possam compartilhar e levar esse canal, essa fé que ilumina, para iluminar mais gente ainda. Se Deus quiser. Muito obrigado. Padre, só um minutinho. Tiago com H ou sem H? Sem H, Tiago Sim. Pobre. Tiago Pobre. Ou, como diz minha avó, Tiago Bíblico, que foi da Bíblia que nasceu o nome. Tiago Bíblico. Então tá bom, até o próximo episódio, Mas aí gente. a bênção que vai... É a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigada, gente.